Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Rodrigo Bernardino, eu sou curador do projeto IT Talks, onde vocês estão vendo aqui todos os nossos convidados, que são influenciadores aí do setor, nas localidades onde eles atuam. Bom, anualmente a gente se reúne para poder discutir o transporte de cargas. Esse é o nosso objetivo, né, enquanto organização, né, de projeto, onde a gente fala das tendências, né, do setor, do futuro. E hoje a gente reuniu, né, essa turma aqui para a gente poder falar. Antes de mais nada, quero agradecer, né, o convite que a Fenatran nos fez para estar aqui hoje e também o apoio da Mercedes-Benz, que sempre, né, nos incentiva aí a desenvolver esses projetos, tá? E também toda a equipe da M Assessoria e a nossa equipe do IT, que está sempre desenvolvendo um ótimo trabalho. Bom, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o ESG, né, e o impacto nas tendências de gestão do transporte. A gente ouve muito falar a respeito disso, e aí a gente trouxe esse tema para entender como que isso, né, vem sendo aplicado aí na gestão do transporte. Quero começar com a Ana Jarruge, que é a presidente executiva do CETCESP. Ana, a gente está num evento como esse, que é a segunda maior feira do mundo, onde a gente consegue trazer pessoas do Brasil todo, da América Latina, para discutir temas extremamente importantes. O CETCESP vem trazendo já esse assunto há muito tempo, com a igualdade de gênero, falando de mais mulheres no setor, e eu queria que você falasse, né, qual que é a importância desses movimentos no transporte de cargas. Bom, primeiro agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante e eu acho que são duas coisas que eu destacaria. Primeiro que hoje uma empresa, com a questão da mão de obra que a gente vem falando, a gente vem discutindo, cada vez mais difícil a gente encontrar mão de obra qualificada, nenhuma empresa pode se dar o luxo hoje de desperdiçar nenhum talento que esteja disponível no mercado. E para isso ela tem que ter um olhar diferenciado para todos, né? Sem ter qualquer tipo de distinção, preconceito, qualquer tipo de situação que possa eventualmente deixar algum candidato de fora dessa seleção. Então é por isso que a gente tem falado muito de mulheres, para que as empresas de transporte, que é um segmento notadamente, né, que culturalmente é dominado pelos homens, principalmente na área operacional e na alta liderança, para que olhem e deem oportunidades, né? A gente quer oportunidades iguais para todos, para que tenham um olhar diferente, um olhar que desmistifique algumas coisas, porque as mulheres hoje em dia realmente podem ocupar a função que elas quiserem, a gente tem diversas provas disso. Eu acho que, e a outra situação também, é para o apelo da questão da diversidade, que a diversidade traz para as empresas. Hoje não existe inovação, não existe capacidade de você trazer novas soluções para os negócios num mundo tão diverso, com pessoas tão diversas, se você não tiver uma equipe diversa, né? Então a equidade de gênero passa por isso. Então as empresas que não tiverem atentas a essa temática, a essa abertura, elas vão estar fadadas ao insucesso. Então para você se manter sustentável no mercado, se manter atrativo para o seu cliente, conversar para o seu cliente, gerar valor para o seu cliente, você tem que ter uma equipe diversa que seja capaz de fazer a leitura de que produto e serviço tem mais apelo com o seu cliente, com o que o seu cliente está procurando. Acho que é isso, resumindo a importância da gente ter equidade de gênero no nosso segmento. Bacana. Passando para o André de Simone, né, do Conselho Administrativo da Transita Transporte e também, né, coordenador nacional da Conjovem. André, a gente está vendo muitas coisas aqui, né? Acho que a Fenatran trouxe muitas tendências e também novidades, né? E eu queria que você falasse de que forma você enxerga, né, tudo que você já viu aqui, né, desde o primeiro dia, vem acompanhando, né, junto ali da NTC, a preparação para esse evento, né, as coisas que serão positivas, né, a partir do que foi apresentado aqui hoje. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Prazer muito grande estar aqui. Cumprimento você, Rodrigo. Em nome do Rodrigo, cumprimento a todos que estão aí na plateia acompanhando. O ESG, antigamente a gente ouvia pouco falar, era uma tendência. Hoje o ESG já é um diferencial e amanhã vai ser um critério para as empresas. E hoje a gente vê aqui nessa feira maravilhosa, né, que está 30% maior do que a última, vários exemplos. Um deles, os caminhões, pensando muito mais no meio ambiente. A gente vê caminhões aí elétricos, que ainda são uma tendência, né, para poder atender aí grandes distâncias, mas são uma realidade para atender as distribuições locais. A gente vê caminhões a gás,
que antes não se falava muito, depois que entrou o elétrico, eles viram que talvez não fosse uma viabilidade muito boa, entraram com gás para fazer um diferencial. Mas eu também percebo que todas essas novidades, né, todas essas tendências, elas vêm com preço diferenciado. A gente vê tudo isso com um preço um pouquinho astronômico. E eu acho que seria importante as transportadoras também aprenderem a cobrar esse preço astronômico para a gente poder sustentar e ter o payback desse patrimônio que as empresas estão investindo, né? Mas a gente vê também muitos sistemas que deixam uma transparência muito maior dentro das empresas, muitos estandes aqui, né, de empresas de tecnologia, telemetria, empresas que vão trazer algumas ferramentas para a tecnologia para a gente poder ter uma gestão mais transparente, não só interno, mas também para os clientes, né? Então, acredito que tem muitas novidades na feira. Se a gente garimpar, a gente acha muita coisa boa. Às vezes a gente passa no stand e não dá muita moral. Se você ir lá perguntar, você vai ver que tem alguma coisa nova, principalmente de empresas pequenas, com tecnologias boas, inovações, que a gente pode utilizar e implementar dentro das nossas empresas, trazendo um diferencial, às vezes, que a gente não espera, né? Um diferencial gigante. Então, a feira, pelo que eu vi e tenho falado com todos os nossos fornecedores, muita gente, gerando muitos negócios. A gente passa na frente de todos os estandes, todos os caminhões já com a plaquinha de vendido. Isso é muito importante. A gente vê que após essa ressaca política que a gente viveu, as empresas não deixaram de investir, né? Tá todo mundo comprando. A gente tomou um susto, mas agora eu acho que vale a gente dar continuidade nisso. Então, mas eu volto a acentuar essa questão dos caminhões elétricos, carretas com placas solares, né? A última feira que a gente participou aqui, ainda a gente não tinha isso. Tudo bem que a gente não vê hoje uma carreta dessa andando no Rio de Janeiro, que eu acho que vai ser a primeira a ser roubada. Então, ainda assim, uma tendência para um futuro, mas é uma tendência que a gente já vê aqui na feira. Então, acredito que todos os fornecedores aí estão pensando muito em trazer essa tecnologia sustentável para dentro dos implementos e para dentro dos caminhões, né? Acho que isso é a parte mais importante. Show. Falar com o Antônio Ruiz, né? O Antônio Ruiz é CEO da Transwiz e também presidente do Sintriopar. Você já tem uma vivência aí nessa questão de eventos como esse, né? Dado também o sucesso da Transpoeste. Eu queria que você falasse, né, da questão do nível comercial dessa feira, né? O André também citou essa questão dos valores, né? Mas o que demais a gente pode também avaliar de impacto aí para o setor de transporte? Bem, Bernardino, quero aqui agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês, agradecer a todos que estão aqui disponibilizando o seu tempo, né, para que a gente possa estar falando um pouquinho do setor de transportes. Realmente a gente tem um pouco de experiência referente a um evento que nós fazemos, não é nada tão grandioso como é uma Fenatran, mas é uma feira regional localizada no oeste do Paraná, na cidade de Cascavel, a qual é idealizada pelo Sintriopar. E esse tipo de evento, nós entendemos que é uma oportunidade para que nós conhecemos a atualidade, o que está sendo projetado e o que nós esperamos do futuro. Então, essa questão que a gente vem falando, né, ficou tanto em evidência de um período para cá, essa questão do ESG. Então, assim, com isso você tem a oportunidade. Feiras como essa, como qualquer outras feiras, se a gente pegar esse Capine, o Sul, na Transpo Sul, você tem fornecedores de A a Z. Hoje nós temos assim a nossa cereja do bolo, os grandes players, que é os caminhões em si, a robustez, e todas essas montadoras estão pensando nisso. Elas estão pensando não daqui a 2030, elas estão pensando como vai ser o transporte em 2050. Né? Nós, transportadores, pensamos que talvez vamos enxergar lá em 2050 o caminhão autônomo, mas não o caminhão autônomo em alguns locais específicos, os caminhões autônomos mesmo transitando nas nossas rodovias, né? Apesar que a gente sofre muito com uma questão de infraestrutura, mas essa questão assim referente a tudo isso, nós temos que pensar da seguinte forma, nós temos uma questão de feira com o objetivo de fechar negócios, o setor de transportes é um setor realmente que investe muito. Nós sempre falamos o seguinte, hoje uma referência para nós
em questão de tecnologia, nós falamos que são os veículos de Fórmula 1. E hoje nós encontramos toda essa tecnologia que está no veículo de Fórmula 1 em nossos caminhões. Então nós estamos investindo constantemente. É um investimento que não custa barato. Realmente, quando a gente está falando de combustão, uma energia limpa, a gente fica um pouco assustado quando a gente senta com os nossos fornecedores para entender isso. Mas a gente precisa o seguinte, fazer o ESG também dos nossos fretes. Mas a gente precisa também uma contrapartida do nosso próprio, dos países em si que muito pratica isso, né? Vamos falar sobre crédito de carbono, vamos incentivar isso cada vez mais. É muito bonito na teoria, agora vamos viabilizar a prática. Somente dessa forma a gente vai conseguir ter um segmento cada vez mais eficiente e cada vez mais limpo. Muito bem. Falando um pouco, né, desse período pandêmico, né, com José Alberto Panzan, diretor da Nacerema e também presidente do Sindicamp, eu queria falar com você a respeito dessa retomada, né? A gente passou por um período em que as empresas tiveram que se renovar, né, tiveram que realmente usar a criatividade para se manter firme, principalmente atendendo, né, o mercado. E aí eu queria que você avaliasse como que o TRC pode aproveitar, né, oportunidades como essas, né, as inovações que a gente vê aqui na feira e todos os assuntos que a gente vem tratando aqui para poder aí ter um futuro realmente promissor. Bom, boa tarde, Rodrigo, meus amigos, um prazer estar aqui. Rodrigo, eu acho que a pandemia, vamos olhar metade cheia do copo, né? Ela trouxe muita coisa boa para a gente, um aprendizado. Primeiro que nós passamos a olhar primeiro para o lado humano. Eu acho que nós nos tornamos, não somente nós, mas as nossas empresas, nossos negócios mais humanizados. Tá? E tivemos também uma aceleração violenta da questão tecnológica. Muita coisa que nós achávamos que iríamos demorar um determinado tempo para nós chegarmos, e nós fizemos assim e já conseguimos. Então eu vejo com muitos bons olhos, eu acho que houve uma certa reinvenção, cada um de nós tivemos que nos reinventar. Tá? Olhar para dentro, falar, cara, a situação não está boa, ou eu dou o meu melhor para eu conseguir sobreviver e sair lá na frente, ou senão eu estou enrolado. E nós passamos então a pensar de uma maneira diferente, buscar novas tecnologias para sermos mais eficientes, tá? E a gente vê um resultado aí que isso se expandiu além das fronteiras do nosso próprio negócio, a comunidade como um todo. Então acho que nós aprendemos a ser mais eficientes e hoje nós temos uma fonte maior de recursos, mas olhando também a nossa responsabilidade para com o meio ambiente, tá? Trabalhar de uma maneira mais ética, tá? Mais responsável e pensar no melhor para o ser humano, não somente para o nosso capital humano, que no meu ponto de vista é o melhor capital, o de maior valia que nós temos nas nossas empresas, tá? Mas também para toda a comunidade que nós passamos a interagir. Tá? Nós vamos ter sempre uma briga aí, entre aspas, econômico-financeira para conseguir balancear o nosso fluxo de caixa, nossos investimentos, conseguir repassar custos e tudo mais. Agora, também tem muita coisa boa, quer dizer, nós podemos entregar. Uma outra coisa que eu quero deixar registrado aqui, que para nós, empresários de transporte, foi assim, um privilégio durante a pandemia a gente poder, sabe, trabalhar e não deixar faltar o medicamento, não faltar o alimento, não faltar o oxigênio, não faltar os insumos para a população. Ou seja, nós somos fortes, nós somos uma classe muito forte, carregamos a economia nas costas e hoje, com a tecnologia, é o que nós temos que tentar acelerar um pouco mais, tá? Em termos de competitividade, porque nós temos muito potencial. E aquilo que tem na Europa, hoje já está disponível aqui para a gente. Tá? Nós não temos infraestrutura, legal, mas está sendo investido, vamos melhorar, porque a mudança começa dentro de nós mesmos. Então acho que essa foi, no fundo, acho que a melhor evolução tecnológica foi da nossa cabeça a gente passar a pensar um pouquinho diferente, um pouquinho mais consciente. Acho que é isso, Rodrigo. Muito bem.
Falando um pouco agora com o Giovanni Serafim, né, presidente da Serafim Transportes, também vice-coordenador nacional da Conjovem. Em termos de mudanças, né, quais são os impactos, Giovanni, que você acha que envolvem, né, nesse momento que a gente está vivendo no mundo e como ele pode afetar, de fato, também esse futuro tão promissor que a gente precisa? Bom, boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos da plateia, aos amigos do IT. É um prazer estar aqui com esse time de fera do transporte e parabenizar o IT Talks, que desde a pandemia para cá você conseguiu mostrar a importância do TRC, né? Então, Rodrigo, o ESG é uma sigla tão pequena, mas com tanta importância e tanta responsabilidade nas nossas empresas. Embora ela começou a ser falada de 2019 para cá, mas já foi criada há quase 20 anos, né? Então, agora que ela está aí nessa tendência, mas o impacto nas pequenas empresas é muito grande, né? Porque, como o André falou, existe um custo para isso, né? Existe um custo, um investimento, mas ao mesmo tempo o ideal não é enxergar isso como um custo, mas sim como um investimento, porque o impacto que vai trazer para as gerações futuras, para os nossos filhos, para os netos, né? Então, a empresa pequena ela acaba sofrendo mais, mas de certa forma, como exige uma mudança de cultura dentro das empresas, as empresas pequenas são mais fáceis de mudar e começar, já que ela é pequena, né? Então, quando você tem uma empresa que já vem com uma cultura que, para mudar isso, é diferente, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que não precisa de muito investimento. Por exemplo, lá na empresa, minha empresa é pequena. Um simples investimento em telemetria, que é um valor baixo por mês, você acaba fazendo a diferença. Porque quando você investe, igual a gente investiu numa ferramenta que paga por placa R$150, ela avalia o motorista e faz com que esse motorista tenha aí uma direção econômica, uma direção defensiva. Então, essa direção econômica, ele consegue ele gasta menos combustível, automaticamente está poluindo menos, né, contribuindo com o meio ambiente. Por ele ter essa remuneração variável, eu acabo valorizando o meu funcionário, porque por meritocracia ele acaba recebendo mais. Ele cuida da ferramenta, o caminhão acaba economizando pneu, então evita, ou o ciclo de reposição de peças é menor, eu estou contribuindo, então aí estou entrando aí com a economia circular. Então é um impacto grande, as empresas pequenas elas sentem mais, mas de certa forma é mais fácil de implementar, né? Então, mas ela é algo que eu vejo que alguns transportadores têm uma certa resistência, mas ao mesmo tempo é algo que veio para ficar, não tem como. Ou você entra e segue a tendência, se adapta, ou você está fora do mercado, né? Porque como o André falou, até então era só algo um diferencial para os negócios hoje, mas daqui a pouco quem não se adaptar ao ESG está fora do mercado. Isso aí. Falar com a Joyce, né, que é a Head de Gestão Estratégica e Finanças da Transjordano. O que falta, né, Joyce, na sua visão, para o segmento, né, que ele possa ser mais preparado aí para essa equidade, né, de gênero, tanto nas empresas, mas também nas entidades, né? Você que também atua com a Conjovem como vice-coordenadora nacional, quais são as iniciativas que ainda faltam? Bom, boa noite, pessoal. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, né? Parabéns, Rodrigo, pelo movimento IT Talks, né? Acho que é um programa muito legal e que vem fomentando a importância do transporte. A gente sabe que o transporte rodoviário de cargas aí transporta 65% de todas as mercadorias e transporta. No lançamento da feira, é muito importante a gente falar isso, 2/3 do PIB brasileiro está sendo transportado, então que está aqui nessa feira. Então, uma grande feira a gente tem que prestigiar, né? Então, muito obrigada. Eu acho que, assim, ainda falta pluralidade. Nós precisamos fazermos muitas ações. Não adianta só a transportadora fazer uma ação se a gente não tiver embarcador dentro do negócio, se a gente não tiver treinamento para isso. Então, eu acredito que, assim, o presente hoje é plural e o presente é diverso. Como é que a gente vai fazer isso? Poxa, legal. Eu olho para a minha transportadora, eu olho para a minha empresa, como é que eu consigo colocar a diversidade? Será que o meu time está preparado para isso? Será que eu estou falando sobre isso? Será que quando eu coloco o nosso sistema ali, o nosso ecossistema da empresa, coloca essas pessoas para fora? Será que a gente está pronto para receber? Então, primeiro, acho que olhar para dentro da sua empresa para entender o que é bom e o que está ruim. Eu participei de um painel sobre mulheres no Sindicamp e nós fizemos uma enquete.
E foi provado, né, pelos números que 25% das transportadoras ou das empresas que estavam ali não tinha infraestrutura para mulheres. E a gente está pegando um ramo só da diversidade, que são mulheres. A gente está falando de 25%, é um número muito grande. Então, primeiro, olhar primeiro para a empresa para entender. Então, acho que esse seria o primeiro impacto. O segundo, olhar para o seu cliente e dizer, cliente, eu tenho uma dificuldade de colocar motoristas ou funcionários aqui, eu preciso dar uma oportunidade. Como é que eu dou essa oportunidade? No nosso caso, por exemplo, da Transjordano, o que nós fizemos? Nós levamos todo um estudo para o cliente, para que a gente faça um piloto para baixar a régua de 1 ano de experiência para 6 meses. Ele comprou a ideia com a gente e a gente está fazendo esse projeto 15 motoristas, dentre eles 4 mulheres. Ou seja, a gente subiu um degrauzinho e disse o seguinte, para a gente ter pluralidade, para a gente ter diversidade, a gente precisa subir um degrau. Então, vamos negociar com o cliente, com os embarcadores. Outro ponto, será que os embarcadores estão preparados para receber a diversidade? E aqui eu estou falando só de mulheres, e aí? A gente tem várias outras diversidades, etnia, racial, sexual, tem um monte de coisa. Gênero, como é que nós vamos fazer? Então, a gente tem que ser muito plural nisso e olhar muitas coisas diferentes. E primeiro, né, gente, olhar o outro e entender como é que o outro quer estar no mundo. Eu acho que a gente tem que aprender também a respeitar. E nem todo mundo respeita isso, né? Então, acho que a gente tem um caminho muito grande, uma estrada muito grande, com muitos desvios. E eu tenho certeza que se a gente continuar olhando aí todos os cenários da cadeia e não só a nossa parte, a gente vai ter um impacto e uma diversidade mais forte. Já foi provado, eu tenho uma pesquisa de 2018 da consultoria McKinsey, que já provou que as empresas que têm uma diversidade maior têm resultados financeiros melhores. Depois vocês procurem no Google, a gente pode deixar depois. Isso existe. E aí são diversidades de diversos níveis. Como eles criaram isso? Eles cruzaram a diversidade da empresa com o EBITDA da empresa. Ou seja, essas empresas estão gerando mais caixa. Essas empresas, tá vendo? Estão comemorando as empresas aí, ó, que estão gerando mais caixa. Geraram, venderam muitos caminhões. Então, isso é legal a gente também começar a olhar e para entender, porque muitas vezes a gente precisa também provar para outras pessoas dentro da sua empresa. Acho que ninguém está me escutando mais com esse barulho, tá? Provar muitas vezes para o seu grupo de gestores, para o seu time que isso é possível e isso que vai fazer a diferença na sua empresa. Show. Luiz, né, diretor do Grupo Rodonelli, diretor comercial do Grupo Rodonelli, é fato que a gente tem uma mudança total aí na gestão das empresas, né? Então hoje a gente tem muitos jovens, né, todos que estão aqui jovens já na área de gestão das empresas, contribuindo com ideias e com soluções. E eu queria que você falasse como que essa mentalidade vem contribuindo de fato com o transporte rodoviário de cargas. Bom, boa noite a todos, boa noite, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade e parabéns a você e toda a sua equipe por essa iniciativa. A gente sempre fala que precisamos de reconhecimento no nosso setor e essa daqui é uma forma de demonstrar grandes personalidades que nós temos aqui e movimentar assuntos de grande interesse do transporte rodoviário de cargas. Com relação aos jovens, o jovem é o futuro, né? E a gente precisa preparar muito bem esse jovem para a sucessão das empresas. Então, até curioso quando a gente fala na preparação dos jovens, e a Conjovem vem fazendo um excelente trabalho, né? Todos que estamos aqui, iniciamos na Conjovem, tivemos aí nossa transformação no setor de transporte de cargas e nos preparamos para adentrar as entidades. E eu vejo que o jovem hoje ele vem com uma proposta de uma mente muito mais aberta, de gerar novas conexões, de gerar mais empatia. E isso tem tudo a ver com o nosso tema hoje, que é o ESG, que é um tema que está super em alta, falar da governança, e a gente vem aos poucos, né, preparando as nossas empresas, preparando o setor de transporte, que até então era muito tradicional, né, eram poucas as empresas que tinham uma governança muito bem estruturada, e o jovem hoje ele vem com essa pegada de estruturar isso e trazer inovação para dentro das empresas. A gente fala muito dentro da Conjovem sobre a conexão, sobre a gente se ajudar. E isso é o espírito do jovem, esse é o espírito dessas novas gerações. Então, claro que a gente precisa ter isso, uma sinergia, né, entre as pessoas mais tradicionais, os nossos fundadores das empresas, mas também ter essa sinergia do jovem que vem com essa mente aberta e proposta e disruptiva. Então, isso é muito bacana. E, cara, eu acho que a gente tem que
realmente apostar no jovem. A gente tem aí muitas gerações, então o jovem ele vem com essa pegada de desafios. Muitas vezes a gente não vai conseguir manter ele muito tempo dentro das nossas empresas, né? A gente forma eles, dá um ano e meio ele sai, então a gente tem que trabalhar também nessa retenção. Como a gente pode reter os jovens dentro das nossas empresas e fazer com que eles se interessem ainda mais pelo setor de transporte de cargas. Muito bem. Priscila Zanetti, diretora da Ouro Negro Transportes, né? Você como gestora, né? Como que você vem avaliando esses avanços e como a gente pode ter, né, um setor cada vez mais rentável, né, com essas iniciativas? Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigada, Rodrigo. Eu acredito que todas essas iniciativas que a gente faz, ela traz um retorno positivo para todas as transportadoras. Quando a gente fala no ESG, eu acredito que é um ecossistema que, dependendo da ação que a gente faz, ele traz um lucro a longo prazo e outras ações a curto prazo. Não vou dizer que não dá lucro, porque, diante do que a Joyce falou, né, a inclusão das mulheres, e de uma forma bem rápida, eu acredito que a diversidade ela ajuda muito na tomada de decisão, uma tomada de decisão mais assertiva, né? E a parte da nossa eficiência, quanto mais eficiente nós formos, melhor para a sustentabilidade da empresa. Então, com certeza, toda a parte de ESG, ela traz lucro e traz rentabilidade para toda a organização. Muito bem. Rafaela Cozar, né, a Head de Gestão e Inovação da Roda Brasil Logística. Eu queria que você falasse qual que é o impacto, né, na política, né, da implementação da política de ESG nas empresas, né, e qual que isso vai refletir no cliente, na sua visão. Boa noite a todos. Rodrigo, muito obrigada pelo convite. E eu também parabenizo, né, pelo IT Talks, porque ele está dando visibilidade para o transporte, né? Nós estamos levando a voz do transporte de uma forma acessível para todas as pessoas. E eu acho que isso é muito importante. Obrigado e parabéns. Bom, falando em ESG, falando isso na experiência do cliente e também na implantação da empresa, quando a gente fala, puxa, ESG temos que implantar, ou até quando o próprio cliente nos cobra, né, de políticas e de KPIs de ESG, normalmente a gente já fica preocupado, né? Como eu vou fazer isso? Isso vai me custar, né? Vai complicar meus processos, vai me dificultar. Mas se a gente souber olhar para ele de uma forma, né, diferente, de uma forma inteligente, de uma forma diversa, né, como alguns falaram aqui, a gente pode trazer muitos benefícios. Quando a gente fala, por exemplo, em meio ambiente, né, se a gente trabalhar ações efetivas de meio ambiente, a gente pode economizar muito para a empresa. Né? Além de, claro, cuidar do ambiente, a gente tem uma ação que nós chamamos de ganha-ganha, né? A gente traz benefício para ambos os lados. Quando a gente fala de social, trabalhando, né, essa área social, a gente vai estar melhorando o meio ambiente em que a empresa ali está alocada, ou até que o próprio cliente nosso ali está alocado, né, trazendo benefícios, né, para a sociedade e intrinsecamente para a própria empresa. Quando a gente faz ações sociais ali, muitas empresas aqui que eu conheço que fazem ações na região, trazem benefícios isso para ela. E isso acaba se transformando, né, em melhorias, em custos. A gente está com um projeto com jovens carentes, principalmente mulheres, mas estão abertos para jovens, para mostrar o mercado de trabalho do transporte. O que é trabalhar numa transportadora? O que eu tenho dentro de uma transportadora? E isso é um trabalho social. Né? E que queira ou não queira, isso vai respingar também para todos nós. Então, então se a gente olha nesse olhar inteligente, ele traz benefícios assim, que são gigantescos, né? E que ele começa a pingar desde agora e ele vai ecoando aí por toda uma cadeia. Então, acho que a gente tem que ter essa diversidade, tem que ter esse olhar e trabalhar com ele de forma inteligente, trabalhar com ele, né? O que eu posso fazer além, né? O que eu posso fazer olhar o fora da caixa. É isso. Muito bem, muito bacana, né, esse bate-papo aqui, né, rápido, né, porque a gente agora tem um outro painel, mas quero agradecer cada um de vocês, né, por terem cedido aí o tempo e também quero convidá-los para acompanhar o nosso segundo painel, né, então já vou chamar também os nossos outros convidados para poder compor a mesa. Muito obrigado.